a honra da abundante chuva. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe, dizia Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor, que estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Amém? Esta é uma passagem bastante conhecida, onde nós vamos falar de um homem, que ele era um homem muito ousado, o profeta Elias. Um homem que estava na direção do Senhor. Elias, ele foi semelhante ao Pedro do Novo Testamento, em atitudes. O profeta Elias representava a lei. Tudo de Elias tinha castigo. Tudo de Elias é que caia fogo do céu e te consome. Alguém um dia disse para ele: olha, você é homem de Deus. E ele era, eu acredito que Elias era um homem muito mal-humorado. Sabe? Era um grande homem de Deus. Mas ele sempre foi olho por olho, dente por dente. Engraçado que quando ele foi confrontado diante dos profetas de Baal, ele não precisava matar todo mundo. Mas ele era tão ousado, que aquilo que ele falava, ele expressava o que estava no teu coração. E ele diz: Senhor, se eu sou homem de Deus, então caia fogo do céu e consuma todos. 400 profetas morreram. Eu quero te dizer, irmãos, que o líder em treinamento de Elias era Eliseu. E Eliseu representava a graça, mesmo na época da lei. Sabe, porque Eliseu sempre foi um homem que confrontava as pessoas, mas em amor. Talvez você fale: pastor, mas ele também orou, e um urso saiu do meio do mato e devorou alguns jovens. Verdade. Ele ainda tinha vestígios da lei. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não precisamos da lei para nada. A lei apenas mata. A lei apenas traz transtorno. E a lei apenas está punindo. Nós temos vivido um tempo de graça. E o tempo da graça é: eu não preciso mais estar fazendo nada para merecer algo em troca. Mas basta que eu confie no Todo-Poderoso, para que a graça dele me sustenta. Porque nós vivemos por graça, amado. Nós vivemos tão somente pela graça. Não pense nós, não pense eu, não pense você, que você faz algo para Deus de bom, e por aquilo que você faz, Ele te acrescenta dias na terra, Ele permite que você tenha saúde, Ele permite que seus filhos estejam abençoados. Não pense que é pelo que você faz, é por graça. O mesmo sol que brilha para mim, que sou cristão, brilha para aquele outro que é satanista. Por quê? Porque nós estamos num tempo da graça. Ainda aqueles que não estão debaixo do senhorio do Todo-Poderoso, ainda viverá num tempo de graça. O que foi vivido pelo profeta Elias, em meio a uma grande seca espiritual, por muitas vezes tem sido vivido por muitas vidas, sabe? Porque Deus, ele operou um grande milagre na vida de Elias, na nação de Israel. A história diz que Elias, por confrontar com Acabe e Jezabel,
ele profetiza que por 3 anos e meio não iria chover. Imagine, 3 anos e meio não chover numa terra que já não era muito abundante de chuva. Ficou totalmente seco. Mas nós precisamos tomar cuidado, amado, porque aquilo que nós falamos, por muitas vezes nós também colhemos. O profeta Elias profetizou que não houvesse chuva. Nesse meio tempo, ele ficou, encarcerado. Ele foi para uma caverna. Ele passou um tempo em que, nos dias de hoje, chama-se depressão. E quando ele estava lá, bebendo do rio, que cercava, que cruzava aquela caverna, a mesma palavra que o povo sofreu, que não houvesse água, o rio também secou para ele. O que eu quero dizer com isso nesta noite? Eu quero dizer que, amado, que a mesma graça que está sobre a tua vida, que conhece a Deus, está sobre a vida de outros que ainda não conhecem. Muito cuidado com o que você fala. Sabe por quê? Porque a honra traz a abundante chuva e a desonra traz a escassez e a seca. Quando eu resolvo não honrar, quando eu desejo falar mal, quando eu desejo apontar, eu não estou debaixo de honra, mas eu estou debaixo de desonra. E quando eu estou debaixo de desonra, vem enfermidade, vem contenda, vem briga, vem tudo quanto é coisa ruim. Mas quando eu procuro honrar e fazer a vontade do Pai, o que chega para mim é abundante chuva. Até o momento em que Elias sai de lá, e aí ele muda a história. Se cumpriu os 3 anos e meio. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós, em Cristo, somos profeta de Deus. Amém? Então nós devemos tomar muito cuidado com o que fala. Palavras são sementes, você já aprendeu sobre isso. E essa semente, quando ela cai na terra, ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Todas as sementes são igual? Não. Tem umas que nem produzem. Mas tem outras que produzem até 100 vezes mais a sua espécie. Então, quando nós iremos ministrar, falar, até no momento de ira, e Jesus fala sobre isso, irai-vos, mas não pequeis. O sentimento da ira, por muitas vezes, chega aos nossos corações. Mas não é por isso que nós devemos pecar. O Senhor, Ele quer derramar uma grande abençoada chuva que responda aos anseios dos nossos corações. Mas preste atenção. O anseio do meu coração é o desejo. E se eu desejo, eu lancei sementes. Se eu lancei sementes erradas, a abundante chuva virá sobre ela também. Amém? Então, amado, o primeiro ponto é a realidade da seca vivida pela nação de Israel. 17:1 diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Há quem diz que este homem era muito ousado. Deixa eu chamar a sua atenção. Não é só Elias, é todo homem que é servo do Senhor, tem esta mesma ousadia, só que não põe em prática. Amém? Quando você orar por uma pessoa, você precisa declarar sobre a vida dela exatamente o que Elias disse. Olha, eu profetizo, eu libero, fique em paz, porque vai acontecer. E não precisa voltar para a tua casa preocupado, dizendo: ai Deus, honra a minha palavra, honra, Senhor, aquilo que eu falei. Não, amado, você liberou bênção, você liberou semente. Pastor, mas não aconteceu agora. Então, existem sementes que acontecem, ela germina rapidamente, e outras demoram um pouco mais. Mas não precisa ficar angustiado, porque é a palavra de Deus que nos respalda. Elias sabia que ele era a boca de Deus, que era profeta de Deus. Sabe? O juízo de Deus foi ministrado sobre a palavra de Elias. E num período, amado, de 3 anos e meio, não houve chuva em Israel. É claro que se você olhar a história, Deus permitiu isso. O juízo de Deus veio sobre Jezabel, veio sobre o rei Acabe, veio para envergonhá-lo. Sim, é fato. A sequidão trouxe inúmeros problemas. Sabe? Desejo de todos era que houvesse uma chuva abundante, que essa chuva fosse derramada sobre Israel. Hoje muitas pessoas estão vivendo
essa grande seca espiritual. Às vezes eu converso com alguns determinados irmãos de outras igrejas, até pastores, dizem: ah, pastor, antigamente eu era uma benção. Eu orava assim, eu jejuava tantas horas. Por quê? Porque entrou numa seca espiritual. Sabe quando a gente entra em seca espiritual? Pela palavra. Por aquilo que você faz. Saiba que quando você se levanta contra um homem de Deus, um ungido de Deus, eu vou te dizer que o homem de Deus, ungido de Deus, não é só pastor. Todo aquele que tem um nome escrito no livro da vida é homem de Deus e mulher de Deus. Pastor não é melhor do que ninguém, nem inferior a ninguém. Maior é Deus. E a Bíblia diz: ai daquele que se levantar contra o ungido. E às vezes, amado, nós passamos por alguns perrengues, justamente por isso, por falar demais. Falei na hora do nervoso, então. Na hora que você se acalmou, pede perdão. Para que essa semente não dê tempo de germinar. Quando nós falamos de honra, nós falamos de liderança. Quando eu falo de liderança, eu não falo só na igreja, eu falo em todos os lugares. A liderança da família, que é pai e mãe. A liderança do emprego, que é o chefe. A liderança na escola, que é os seus professores e diretores. Todo lugar tem alguém que lidera. Sim ou não? Senão seria uma bagunça, né? Na célula tem um líder. Na igreja tem um líder. Em todos os lugares tem líderes. E quando nós nos levantamos diretamente ou indiretamente, saiba que são sementes. E essa semente vai germinar. E normalmente são sementes, declaro que em nome de Jesus seja boas. Porque se não for, você não tem como, no mundo espiritual, catar essa semente, você não sabe onde ela caiu. Ela pode ter caído numa terra boa, como ela pode ter caído numa terra cheia de pedras. Mesmo em meio à pedra, quando a chuva vier, ela vai brotar. Deus é aquele que está nos sondando. Sabe, irmãos? Seca esta que tem sido evidenciada em vários contextos. A seca que tem sido vivenciada pelos pecados ocultos. A depressão, a ausência de fidelidade, mau testemunhos, problemas financeiros, enfermidades e outros. Quando nós damos mau testemunho, nós estamos semeando. Quando você dá bom testemunho, você está semeando. Quando você ora, você está semeando. Quando você não ora, você está semeando. Quando você fala, você está semeando. Amém? Então nós precisamos entender o que? Nós estamos falando esses dias de honra. Então em tudo que você fizer, procure honrar. Porque quando você semear honra, você vai colher provisão, prosperidade, bênção, graça e amor de Deus. Há uma grande necessidade de que Deus derrame uma abundante chuva. Porque nós desejamos respostas. Mas levante a mão, quem deseja a resposta de uma semente ruim que você lançou, levante a mão. Ninguém. Eu não lancei, pastor. Eu não. Esses irmãos aí podem até ser, mas eu? Imagina. Nem eu levanto a minha. Sabe por quê? Porque nós temos essa tendência. E às vezes nós falamos: coitado do fulano de tal, está passando por um perrengue danado, sofre tanta perseguição, passa por tanta coisa. Irmão, por que será? Se o mesmo sol que brilha para mim, brilha para ele, o mesmo palavra que ele ouve, eu também ouço, a mesma ministração que está sobre ele, está sobre mim. Muitas vezes tem coisas que Deus permite para que a gente cresça, mas tem outras que Deus permite para que a gente possa colher. Talvez você diga: pastor, assim fica difícil, porque eu não sei como que eu devo proceder. É simples. Tudo que você fizer, coloque honra primeiro. E você vai estar semeando sementes boas. A Bíblia diz: se você honrar o teu irmão, no nível de irmão, você vai ter galardão de irmão. Galardão é colheita. Mas se você honrá-lo, ele é abaixo de você, mas como profeta, que é o mais alto grau, você vai ter galardão de profeta. Sabe, irmãos? Às vezes nós achamos que nós devemos honrar só quem tem dinheiro. Nossa, o fulano de tal veio na minha casa e ele é um rico, e aí para ele você tira a melhor louça. Aí chega o irmãozinho que não tem nada, para ele é qualquer coisa. Pode servir café até no copo de extrato de tomate. Eu estou te falando de coisas mínimas. Você não precisa ter muita coisa, mas a sua atitude constrange a pessoa em honra.
E eu quero a partir de hoje, amado, a partir dessas ministrações de honra, estou falando muito sobre isso, vamos continuar falando sobre isso até a hora que o Senhor falar, chega, eles entenderam que você precisa honrar. Estava esta noite orando, o Espírito Santo diz assim, diga à minha igreja, que no princípio de honra eles não chegaram a 15%, você precisa chegar a 100%. Com quem que Deus falou isso? Não sei. Nós não damos valor a isso. Chega alguém na minha casa, eu preciso parar o que eu estou fazendo para atender. Eu não preciso ter louças caras, mas aquilo que eu tenho de melhor, independente de valor, eu preciso apresentar. Mas pastor, eu sei que eu vou fazer isso com aquela pessoa, e essa pessoa é só a graça. É uma tia que eu tenho que fala mal de todo mundo. Quando ela chega na minha casa, ela só vai ver o que eu tenho para sair falando, sabe? No grupo do WhatsApp da família. É ela que você tem que honrar. Ela tem que sair da tua casa constrangido pelo amor de Deus que está sobre a tua vida. É os nossos inimigos que Jesus disse, honre. Quando eu falo inimigo, eu falo inimigo em questão de atitude. Amém? Pessoas não são inimigos. Somente com essa maravilhosa chuva de Deus, que é a honra, é que nós podemos ser mudados. Segundo, a promessa viria através da abundante chuva. A Bíblia diz que de uma forma grandiosa, amado, Elias foi usado pelo Senhor e trouxe de Deus a maravilhosa promessa à nação de Israel. Então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque há um ruído e uma abundante chuva. Aqui em São Paulo, alguns anos atrás, nós vivemos um período de seca. Desde que eu me recordo que eu estou em São Paulo, que eu vim para cá com 4 anos, nunca tinha vivido, pelo menos não lembro, em nenhuma época de seca como nós passamos aproximadamente 2 anos atrás. Se houve, não chegou ao meu conhecimento. A ponto de a gente ver as represas secando realmente. A princípio as pessoas achavam até que era mentira, né? Que era uma divulgação mentirosa. E eu fui para os interiores de São Paulo, fomos numa cidade aqui próxima, onde tinha uma grande cachoeira. Chegou lá, cadê a cachoeira? Não tinha mais cachoeira. E nem fazia parte do ciclo que estavam falando aqui de São Paulo, da represa Bilis e outros que estava secando. Não, não fazia parte. E eu entendo, amado, que a nação, principalmente o estado de São Paulo, começou a clamar ao Senhor pela chuva. Às vezes, para a nossa realidade, isso é coisa só do Nordeste. Ah, não, o Nordeste eles já estão acostumados. Lá eles ficam, sabe, fazendo o boi lá na Caatinga comer qualquer coisa. Ainda fazem piada, né? Mas nós vivemos essa realidade. Agora imagina uma nação inteira, que era a nação de Israel, ficou 3 anos e meio passando por essa escassez. Será que eles não oraram a Deus? Oraram. Será que eles não clamavam a Deus? Clamavam. Será que eles não pediam a Deus? Pediam. E por que Deus não respondeu? É simples essa resposta. Porque no tempo que estava tudo bem, eles estavam adorando a Baal. Deus levanta Elias. E claro, Elias precisava agir nesse momento com lei, porque senão ele não conseguia mudar aquela história. Sabe, irmãos? E este mesmo Elias que profetiza que não haveria chuva, não houve. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, ainda que seja dura, Deus nos honra mais à frente. Quero te dizer que não importa o seu contexto de luta, mesmo diante de um quadro insolúvel aos olhos humanos, o mesmo Deus que usou Elias no passado para profetizar, este mesmo Deus vai profetizar sobre a tua vida usando a tua boca. Você precisa começar a chegar na tua casa, no teu emprego, nos lugares onde você passar, colocar as mãos, abrir a boca, declarar, profetizar. A Bíblia diz, se você crer, Deus vai fazer. Eu imagino que alguém falou para Elias, nossa Elias, 3 anos e meio, tem certeza? Talvez se fosse você, falei, eu acho, né? Bom, na hora que eu orei, Deus falou 3 anos e meio, 3 anos e um pouquinho, seja exato.
Porque a palavra que sai da tua boca, ela vai proferir uma grande mudança. E Elias então, ao passar 3 anos e meio, o mesmo Elias, a mesma boca que profetizou seca, era essa mesma boca que iria profetizar a bênção. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Não foi automático. Às vezes a gente ora e acha que Deus vai entrar no automático. Olha, eu orei e Deus vai entrar no automático, agora não preciso mais orar, porque está tudo automático. A gente imagina que Deus é automático. Deus não é automático. Automático é só a graça e a misericórdia dele. Mas Elias precisou orar. E não foi uma vez, não foi 2, mas foram 7 vezes. Porque o Senhor fica esperando a sua atitude. A grande seca tem acometido talvez a sua vida. Dará lugar a uma abundante chuva de bênção, que Deus também trará ao seu coração. Talvez no passado, como eu, como você, profetizamos tanta maldição, fizemos tanta coisa errada porque não conhecia Cristo, colhemos tantas coisas ruins, mas eu quero te dizer, meu irmão, que a história mudou. O Deus da graça te alcançou. Sabe? E até mesmo as ervas daninhas que durante muito tempo você veio colhendo, a mão do Senhor juntamente contigo vai sair arrancando todas elas e vai gerar abundante chuva. 3, comunhão com Deus. Enquanto Acabe subiu para comer e beber, Elias foi orar. Acabe, o que administrava o rei daquela terra, certa vez ele chegou para Elias e chamou Elias de perturbador de Israel. Se você chegar para um profeta e falar, ô seu perturbado, Acabe fez isso. Elias falou, sou perturbado não, você vai ver o que vai acontecer. Perturbação vai vir sobre a cidade. E você sabe que nós enfrentamos aqui em São Paulo, quando houve seca, o governo do Alckmin, que é o atual governo de São Paulo, baqueou. Não é verdade? Talvez as pessoas falam, mas o que ele tem a ver com isso que não choveu? Tem. Porque o tempo de guardar a água, de criar reservatórios, não fez. E aí a população, somente, né, os inimigos políticos fazem o quê? Cai matando. Acabe, amado, ele sofreu com isso, porque as pessoas apontavam a ele. Olha lá, você foi falar mal do profeta, foi chamar ele de perturbado, endemoniado. Olha o que aconteceu. Sabe que pessoas para cobrar é muito fácil, né? A gente acha assim nos montes. Mas quando ele chama Acabe, ele diz assim, olha Acabe, a chuva vai vir. Só que tem um detalhe, ele era muito ousado. Se você quiser subir para comer, coma logo. Porque é capaz de você terminar de comer e você vier até aqui, o seu carro vai atolar, porque vai haver lama de tanta chuva que vai ter. Você sabe que uma terra, quando está muito seca, precisa de muita chuva para que ela possa encharcar e depois de encharcar, ela gerar barro. Não é assim? Não tem como cair água numa terra seca e já virar barro. Há um processo. Mas Elias, ele era tão ousado, e até nos detalhes Deus usava ele. Por quê? Porque isso nos remete, amado, à comunhão plena com Deus, de ser filho. Não tenha medo de profetizar bênçãos sobre a tua casa. Não tenha medo de dizer para o seu marido que está desempregado, dizendo assim, olha, haverá abundante chuva sobre a tua vida. Eu tenho estado na casa do Senhor, eu tenho orado, Deus vai nos honrar. Porque Deus é Deus de honra. Ainda que algumas vezes você não tenha honrado, Ele continua te honrando. A grande promessa de Deus, amado, era trazer a abundante chuva. Não era uma chuvinha. Não era uma chuva seródia, uma chuva temporã. Mas era a chuva que eles precisavam. A chuva da sua vida. Eu quero profetizar nesta noite como Elias fez. Eu quero profetizar sobre a tua vida uma chuva abundante. Eu não sei qual área que você está em seca espiritual, financeira, amorosa, eu não sei qual, mas eu quero te dizer, se você receber hoje, não porque você merece, não porque eu mereço, não porque nós merecemos, mas porque a graça do Senhor derrama a abundante chuva sobre a tua vida. Amém, meu irmão? Isso já foi declarado lá no passado, quando Cristo disse que nós faríamos obras maiores
do que as que ele fez. Deus, ele conta com aqueles que se quebrantam, que se arrependem e que clamam pela sua misericórdia. É desta forma, amado, que nós tocamos o coração do rei. Imagina que quando Isaías, foi falar com o rei Ezequias que ele iria morrer, foi até o palácio, comentei isso no culto passado. Por que Deus mandou o profeta ir até a casa do rei e dizer assim, prepara-te, coloca sua vida no altar, porque você vai morrer? Por uma única razão. Porque alguma coisa que ele estava fazendo que não agradou ao Pai. E a Bíblia diz que basta ele orar ao Senhor arrependido, o Senhor manda o profeta voltar de novo e dizer assim, ele diz que escutou a tua oração, que vai te acrescentar mais 15 anos. Não deixa o diabo te acusar por sementes ruins que você plantou. Fazer o quê? Já plantou? Não é verdade? Nunca é tarde para conserto. Às vezes você construiu uma casa, sabe? E esta casa está perto de cair. Aí você fala, não, eu não vou começar tudo de novo. Nossa, vai dar mau trabalho. Eu vou tentar fazer uma coluna aqui, a parede não vai aguentar. Então, amado, sabe o que o Senhor te diz nesta noite? Derruba tudo. Mas aonde eu vou morar? Ele proverá. Derruba tudo, faz de novo, porque Ele vai te colocar no lugar, num palacete, onde você vai viver o melhor da terra. Pastor, mas dá muito trabalho, esse é o problema. Trabalho de fazer coisa errada a gente não tem, né? Quando é para fazer certo, a gente acha que é muito difícil. É muito difícil honrar, pastor. É muito difícil ser obediente. É muito difícil ser servo. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo. O dia que você se deparar na rua, com quem não te conhece, e parar e falar, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é cristão? Não é pela Bíblia que está debaixo do braço. Não é de terno que você tem que estar, ou de coquinho. Não, não é isso. É a sua atitude, remete para quem você realmente é. Quando você realmente se deparar com Ele, e dizer, olha, eu quero honrar as mínimas coisas, tenha certeza que sementes de honra você vai estar colhendo. E você vai ver vitória sendo derramada sobre a tua vida. Sexto, 7 vezes o tempo de Deus. 1 Reis 18:43, e disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. Engraçado, o profeta, ele tinha muita fé para ele e para os outros. Enquanto ele estava orando, a Bíblia diz que ele ajoelha, coloca a cabeça no meio das pernas, ficou parecendo um caracol, e dizendo, Senhor, eu não quero olhar nem para a direita, nem para a esquerda, eu quero fechar os olhos, e aqui eu estou, porque eu sei que haverá abundante chuva. Era um tempo de seca, não tinha nuvem, amado. Quando eu olhava para o céu, estava tudo azul, não tinha uma nuvem, nada, nada, nada. E aí ele orou a primeira vez, aí disse, vai lá e olha, se você vê alguma coisa. O seu discípulo sobe a montanha, olha para o lado do mar, porque normalmente chuva vem do mar, o inverno vem do mar, a mudança climática vem do mar, e ele olha para o lado do mar e não vê nada. Aí ele desce, não sei o tamanho dessa montanha, mas ele desceu e falou, profeta, oi, não vi nada. Ele diz, eu estou continuando orando, volta lá, volta lá. Isso foi 7 vezes, na 6ª vez, a Bíblia diz que ele falou, olha, agora eu estou vendo, faz assim, olha para frente. Talvez se você colocar na frente daquele ventilador, dependendo do tamanho da tua mão, ele vai se esconder atrás da sua mão. É exatamente isso. A nuvem do tamanho da mão de um homem, era quando ele olhava de longe, a nuvem ficava no tamanho da sua mão. Isso a quilômetros de distância. Quando ele olha, ele volta e fala, bom, profeta, tenho boas notícias não. O que eu vi é uma nuvem, mas tamanho da mão de um homem. O que é essa mão, essa pequena nuvem, para trazer a chuva? Quem diria a abundante chuva?
O profeta levanta, missão cumprida, corre e fala para o rei para ele se apressar, porque está vindo abundante chuva. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, às vezes nós olhamos uma pequena esperança. Fala, mas o que é essa esperança? O que é esse valor diante daquilo que eu devo? O que é essa pequena melhora diante da dor que eu estou passando? O que é essa pequena mudança diante de um casamento destruído? Eu quero te dizer que essa pequena nuvem vai trazer abundante chuva. Elias, ele foi muito claro. Ele diz assim, olha, você corre lá e muda a história, diga para ele vir rápido. Eu acredito, a Bíblia não fala, mas que ele disse assim, vá e fala para cá, para ele vir rápido. Não vai falar de mão pequena, de tamanho da mão de um homem, não vai entrar em detalhes, só fala que a chuva está vindo. Sabe, irmão, tem coisa que a fé é sua e ela gera o poder. Porque se você falar que você está vendo algo do tamanho da mão de um homem, as pessoas falam, ah, então não é nada, não, nem vou perder meu tempo. Não é assim? A fé é sua. É você que tem que liberar, é você que tem que determinar. Nós precisamos aprender a depender do Senhor, a descansar em suas poderosas mãos para receber a resposta que tanto precisamos. A nossa oração, amado, deve ser, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Não pense vocês que Deus iria formar aquele monte de nuvem, que Deus iria enegrecer o céu para que viesse a chuva. Não, Deus trouxe apenas uma pequena nuvem, esse é o milagre, e dessa pequena nuvem gerar uma abundante chuva. Às vezes você ora dizendo assim, a minha situação é tão difícil financeira que eu precisava ganhar pelo menos na Sena, sei lá, Mega Sena, alguma coisa. A Sena é o maior, mas antigamente tinha um que era loto, né, que tinha 5, o outro ganhava em quarto, era um valor menor, não sei. Nunca joguei, então não sei nem como que é isso. Na quadra, né, era quadra, Sandra? Você tinha cara de que era jogador, filho. Né? Ó, de Deus. Hoje ele é liberto. Hoje ele é a pequena nuvem na rua Chile. Preste atenção, irmãos. Às vezes nós falamos, precisamos de muito dinheiro. Eu preciso, sabe, de um valor absurdo para conseguir sair dessa situação. Quando nós confiamos no Senhor, basta uma pequena nuvem. E esta nuvem vai gerar outras nuvens, que vão gerar outras nuvens, e que vai chegar a abundância. Nós somos imediatistas. O imediatista, ele é assim, ele quer para ontem. Se não for para ontem, então não aconteceu. Engraçado que na hora de semear, a gente não semeia tudo de uma vez. Você vem semeando ao longo da vida, né? E quando você menos espera, algumas sementes demoram, outras é um pouco mais rápido, e outras quando resolve semear, quando resolve multiplicar e germinar, é tudo de uma vez só. E aí a gente quer que seja rápido. Não ignore as pequenas nuvens na tua vida, as pequenas orações, as pequenas intercessões. Não ignore os pequenos atos, porque Deus vai fazer de algo pequeno se tornar muito grande. Como servo, você precisa depender do Senhor e permitir que Ele cumpra os seus planos na tua vida. Sabe por quê, amado? Porque Ele é fiel. Não queira entender Deus, Ele é fiel. Ele jamais deixará de abençoar os teus filhos. E que eu saiba, você é filho. Amém? Aprendemos que há tempo para o milagre ser declarado. É comum orarmos e queremos ter resposta na hora. Mas muitas vezes Deus quer tratar conosco. E é nesse processo que Ele nos mostra que há tempo para acontecer todas as coisas. Elias confiou no Senhor, porque ele sabia que Ele era fiel. Às vezes você fica em cima do muro dizendo, mas se eu falar tal coisa e não acontecer? Primeiro que você não tem fé. Se tivesse fé, você não pensaria desta forma. Aquilo que eu sei que é certeza, todo mundo pode dizer que é mentira, mas se eu sei que é verdade, eu falo, não, é verdade. Não estou com medo que todo mundo, mas por que eu vou falar essa verdade? Ninguém vai acreditar, mas a verdade é verdade, irmão. A palavra de Deus é a verdade. A promessa dele é a verdade, é o que eu tenho que declarar. Você está entendendo? Ainda que muitas pessoas não creem, ainda que muitas pessoas não acreditam, ainda que muitas pessoas não aceitem, é verdade e ponto. Não tenho que ter medo se vão rir, se vão debochar, se não vai acontecer.
Elias confiou no Senhor porque ele sabia que ele era fiel. E o resultado foi que, na 7ª vez, a resposta foi: vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. No momento que ele viu, foi a hora certa que Deus programou para o milagre começar a acontecer. 1 Reis 18:44 diz: e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Talvez você esteja pensando que a sua vitória está demorando, mas ela está tão próximo, só que você está achando que você vai olhar para o céu e ver uma nuvem do tamanho de um iceberg. E aí você vai ver uma nuvem que mais parece uma estrela, tão pequena que é. Isso não é nada. Fique em paz, que é da onde que não se espera que acontece. Às vezes você está olhando para outros lugares, mas não olha para o mar, e é de lá que vai vir. Sabe, o mar representa a grandeza de Deus. Mas saiba que no tempo de Deus, ela não chegará da maneira que você imagina. Ele sempre chega da maneira certa, na hora certa, no tempo certo, e traz a bênção completa para os seus filhos. 5º, fé, o elemento fundamental para a honra e do grande milagre. A 7ª vez que Elias ouviu a resposta, dizendo: eu vejo uma nuvem no tamanho da mão de um homem. Talvez para muitas pessoas, amados, essa resposta traria tristeza. Talvez o próprio profeta orou 7 vezes. Talvez você imagine, 7 vezes deve ter sido aí, demorou uns 7 minutos, 8 minutos, não. Acredita-se que foi por 7 horas. Porque ele orava, enquanto ele estava orando, o seu discípulo subia a montanha, que não era pequena. Ele tinha que subir a um nível alto para ele ver o mar. Depois ele descia, ele não descia de skate. Ele descia andando. Então, enquanto ele sobe, que ele desce, era aproximadamente, eu acredito que seria mais, de 1 hora o profeta orando. E depois de 1 hora, você clamar a Deus, e alguém descer e falar: nada, ufa, me dá água porque eu não estou aguentando. Muito alta essa montanha. E ele olha para o discípulo e diz assim: volta lá. Eu quero chamar a atenção dos líderes nessa passagem. Não pense que a tua célula vai explodir, vai frutificar, simplesmente porque você fez uma oração qualquer. Às vezes depende de você orar mais. Depende de você jejuar mais. A função dos líderes, a função daqueles que são discípulos na célula, é você continuar andando, caminhando, procurando emprego, indo para o hospital, fazendo exame, por 1 vez, por 2 vezes. Mas eu quero te dizer que antes da 7ª, Deus vai te dar a vitória. Às vezes nós falamos: eu estou desanimado, sabe, pastor? Porque eu estou buscando, mas até agora nada. Eu não sei se você foi pela 1ª, 2ª, 3ª, mas antes da 7ª não vai acontecer, porque 7 é o número de Deus, é o número do descanso. Quando chegar a tua bênção, chegar o tempo de você vai descansar. Não pense você que depois da 7ª vez, o teu servo teve que subir de novo a montanha. Não, 7 é conta de descanso. 6 é a perfeição, 7 é o descanso. A cada domingo que inicia a semana, domingo é o 1º dia, e sábado que encerra a semana, o 7º dia, eu quero te dizer que a cada semana Deus te dá um dia de descanso, para você declarar que a semana seguinte será melhor. Amém? Durante essa semana, pastor, eu precisava tanto de uma resposta, eu não vi nada, eu só vi semelhante a uma pequena nuvem. Pois é, então já entra a semana glorificando ao Senhor, dando glória e aleluia, porque essa pequena nuvem, esse pequeno orçamento, essa pequena atitude vai trazer uma abundante chuva. Para muitos, amado, era um motivo de tristeza, mas Elias sabia o que estava fazendo. Pois o que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, diante de uma necessidade de uma abundante chuva? Talvez essa era a situação do seu servo, pensar dessa forma. Mas para Elias, essa foi a resposta de Deus. E essa resposta gerou fé no seu coração. Sabe, Deus queria ver o coração de Elias. E foi nesse tempo que ele foi provado.
Lembra que eu disse que apenas uma oração que ele fez, 3 anos e meio de seca. Mas quando foi para vir a abundante chuva, foram 7 horas, vamos colocar um número redondo, aproximado de oração. Então, a semente, quando ela é ruim, ela acontece rápido. A semente boa precisa de uma certa insistência. Amém? Então, algumas coisas que aconteceu, ela é resposta de situações ruins que nós geramos ou provocamos. Mas não canse de orar. Talvez você está cansado, talvez você está triste, talvez você está chateado, talvez você está passando por algum problema. Mas o Senhor te disse, é tempo de você aguardar. Porque Deus vai trazer um milagre sobre a tua vida. Deus vai fazer. Amém? Nós temos que ter fé o suficiente para crer que esta nuvem irá se transformar numa abundante chuva e vai mudar a sua história. Precisamos crer, precisamos confiar plenamente em Deus, o Deus do qual nós servimos, que Ele trará uma grande vitória que tanto desejamos. Conclusão, amado. Não importa o tamanho da seca que você tem vivenciado. A grande promessa, a grande vitória, ela já foi declarada sobre a tua vida. Busque a face do Senhor, sabe? Quebranta o teu coração. Faça com que a fé seja gerada. E no tempo do Senhor o milagre será declarado e vai acontecer. A abundante chuva virá, trazendo a resposta ao seu coração. A resposta só depende de você. Deus permite algumas situações para que a gente então possa estar buscando a Ele. Vamos ficar em pé, aplauda ao Senhor que Ele é digno.